Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou professor de filosofia aqui no aulalivre.net e hoje a gente vai ver a questão 54 da prova de Ciências Humanas do Enem 2019, caderno branco. Então, essa questão ela vai falar um pouco sobre diferentes coisas, mas em particular ela vai tratar sobre, como a gente vai ver no enunciado, o contexto migratório contemporâneo e, junto disso, uma ideia filosófica de hospitalidade. Lembrando que sempre, hospitalidade é aquela coisa de receber pessoas, ser aberto para coisas novas e, em particular, pessoas novas dentro do ambiente que chamamos de casa. Então, só queria deixar isso bem claro já, como o próprio conceito comum acho que vai nos ajudar a resolver essa questão. Então, vamos para a própria questão. Como sempre, eu recomendo que a gente dê uma olhada no enunciado e na referência. O enunciado diz: associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de... E a gente precisa completar qual que é essa necessidade dentro do contexto do autor e do contexto migratório contemporâneo. O autor é Derrida. Antes da gente ler o texto dele mesmo, eu só queria comentar também que Derrida ele é parte de um conjunto de autores que é conhecido pela chamada filosofia da diferença. Como que isso funciona? Esses autores defendem, de modo geral, que a maneira que nós, seres humanos, compreendemos o mundo é através das diferenças. Nós não agrupamos pessoas, objetos, animais, enfim, as coisas do mundo geral, nós não as organizamos mentalmente através das suas semelhanças, mas antes pelas suas diferenças. Nós reconhecemos uma pessoa, por exemplo, notando o que ela tem de diferente das pessoas que nós conhecíamos antes, para dar um exemplo bem básico, assim, bem geral. Então, a questão da diferença, de como nós vemos o que é diferente, é muito importante para esse autor, Derrida. Tendo isso em mente, vamos para o texto rapidinho. O texto diz: a hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirige a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Então, gente, é um texto relativamente denso, Derrida não é um autor fácil, mas o que a gente pode notar? O autor aqui está propondo que exista uma hospitalidade verdadeira, uma hospitalidade genuína, quase que pura, que se baseia em não se importar com quem é o outro. Não precisamos perguntar qual é seu nome, o que importa é recebê-lo bem. Eu acho que o exemplo prático que eu mais consigo ver se assemelhando a isso é família do interior, que nem te conhece direito e já te convida para tomar aquele cafezinho, bolo e tal, quando tu vê tem uma mesa gigante na tua frente. É só assim um exemplo bem básico para vocês pensarem. Aquela hospitalidade que chega a ser comovente do quão aberto aquela família, aquele grupo, aquela pessoa está para este novo, este alguém novo, principalmente. E o autor também diz que tem toda uma ética, ou seja, uma maneira de se viver baseada nisso, mas também toda uma política. Como que nós, enquanto comunidade social e política, lidamos com aquilo que é estranho, diferente e novo e que está chegando na nossa casa. O enunciado torna o aspecto político mais claro ainda, e relendo ele e já partindo para as alternativas, temos que, associado ao contexto migratório contemporâneo, lembrando, processos migratórios são aqueles onde pessoas saem de seus países de origem e vão morar em países novos, imigrantes. Pensem nos movimentos que vocês estudam na geografia dentro do contexto político atual. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de, letra A, anulação da diferença. Não. Como a gente pode ter observado pelo texto, é pelo contrário. Essa filosofia inteira defende que nós conhecemos marcando diferenças. Então a gente não tem como anular as diferenças. A gente tem que antes reconhecer as diferenças, mas sermos bons hospedeiros, receber bem pessoas apesar das diferenças. Ou talvez mais forte ainda, justamente por causa das diferenças, nós temos que receber as pessoas de forma aberta, de forma que nem ele diz nas palavras dele, quase que carinhosa, recebendo sem se importar quem a pessoa é, porque ela está ali. Letra B. Cristalização da biografia.
Cristalização tem múltiplos sentidos, mas o sentido geral parece ser o de tornar algo em cristal, deixar algo preservado ali, deixar algo solidificado em algum canto, de alguma forma. E biografia é aquela ideia, né? Bio significa vida, grafia significa escrita, letra. Então, biografia é aquela ideia de nossa história de vida. Pensa em biografias mesmo. Um livro biográfico é um livro que conta uma história de uma vida. Então, cristalizar uma biografia seria deixar esta biografia, seja qual for, mais sólida, mais certa. E também isso parece ser diferente do que o texto diz. A ideia de cristalizar a biografia, de deixar uma história de vida consolidada, fechada e sem mudanças, deixar ela sólida, parece ser diferente de reconhecer diferenças e mesmo possibilidades novas, que é o que ser hospedeiro significa. Você receber alguém na sua casa é basicamente você deixar algo novo, algo diferente entrar e fazer parte da sua biografia. É diferente da ideia de cristalizar ou solidificar, como vocês podem perceber. Assim, letra B também está incorreta. Letra C. Incorporação da alteridade. Incorporar significa colocar no nosso corpo, tornar parte do corpo mesmo. E alteridade, caso alguém não saiba, é o caráter daquilo que é outro. Algo que é estranho, ele tem alteridade, ele é outro em relação a quem está falando, geralmente. Então, incorporar a alteridade significa que temos que incorporar o reconhecimento das diferenças. Temos que incorporar as próprias diferenças. E este é muito mais promissor, porque é que nem eu falei comentando a alternativa A. O que está em jogo aqui para o Derrida é que nós devemos reconhecer diferenças, mas mesmo as reconhecendo, e justamente por as reconhecer, que temos que ser bons hóspedes para aquilo que é novo, aquilo que é diferente, aquilo que é estranho. Então, letra C, muito promissora. Mas vamos ler o resto só para garantir. Letra D. Supressão da comunicação. Gente, qualquer um que já foi bem recebido numa casa sabe que é o contrário. Ser bem recebido envolve muita comunicação. Especialmente porque na comunicação que a gente vê não só o que a gente tem de diferente de um outro indivíduo, como está marcado aqui no texto, mas também os pontos que nós podemos ter em comum com este outro indivíduo. A comunicação é central para qualquer ética e, em particular, para uma ética que esteja preocupada em como nós lidamos com o outro, ou melhor, com os outros. Letra D, então, está errada. Letra E, verificação da proveniência. Proveniente tem um sentido de benefício, tem um sentido também de o que está vindo mais à tona, o que é mais importante, certo sentido, e verificação. Gente, pela verificação sozinho, acho que já dá para dizer que essa alternativa está errada. Porque o texto marca muito claramente que verificação não é importante para o conceito do Derrida. Para Derrida, o conceito de hospedar alguém é justamente, tu tem que ignorar características daquela pessoa que venham antes da própria possibilidade de você hospedá-la. Como assim? Ele diz ali bem claramente, às vezes perguntar até o nome é demais. O hóspede ideal, ele não se importa quem é tal pessoa e por que ela está ali, ela não pergunta nada, ela só recebe bem. E mais ainda, da proveniência, eu acho que torna esse sentido ainda mais distanciado do ideal que o Derrida está dizendo. Não importa o que está mais à tona, não importa o que é mais proveniente mesmo, tampouco importa verificar diferentes detalhes da pessoa, de si mesmo, da sua relação com este estranho. O que importa é recebê-lo bem. Assim, só lembrando bem, a alternativa correta é a alternativa C, a incorporação da alteridade. É a maneira que nós podemos ver, através da filosofia de Derrida, para lidarmos com os processos migratórios contemporâneos. Como receber o novo, o estranho, o que é estrangeiro no nosso país, sendo o mais hóspede possível para com ele e não se preocupando em verificar quem ele é, mas só valorizar quem ele é, seja quem for. Muito obrigado por terem assistido este vídeo. Por favor, deixem seus comentários, deem like, se inscrevam no canal e no nosso site. E, se este ajudou, espero que também estes aqui do lado possam ajudar mais ainda nos seus estudos. Obrigado e até a próxima.